que é essa conectividade quando a gente fala que está em alta, é uma tendência e tal, principalmente assim no âmbito de interruptores e tomadas, para Simão? Os interruptores em tomadas, assim como os eletrônicos, eles vão avançando ao longo do tempo. Então, por mais que seja algo mecânico que a gente tem ali no nosso dia a dia, que a gente usa a noite inteira, o tempo inteiro na nossa casa, isso também vai acompanhando essa evolução. E agora com a internet, que hoje todo mundo tem internet em casa, tem Wi-Fi em casa, os interruptores e tomadas também passaram a ser conectivos. Então é você chegar em casa e conseguir falar com um assistente de voz, por exemplo, para fazer uma senha, para chegar em casa e não ter necessariamente que clicar num botão ali, ou então clicar em um botão e acender todas as luzes da sua casa tudo de uma vez, ou programar isso para acontecer de forma autônoma. Então é para você se sentir bem em casa, para você ficar tranquilo, para você conseguir ter a gestão fora da sua casa, de saber se tem alguma coisa ligada, se está desligado, saber o consumo. Então, a conectividade vem para as pessoas utilizarem isso mesmo em casa, para avançar e tudo mais. A gente consegue fazer um antes e depois dos interruptores e tomadas, sei lá, dos anos 2000, que muitas casas ainda são assim, para os interruptores e tomadas conectivos. Eu acho que essa palavra conectividade, né, ela está muito voltada para o smart, né, e hoje em dia, não só, é engraçado a gente pensar assim, nossa, mas interruptores e tomadas smart, ou interruptores e tomadas conectivos, como que isso funciona? E às vezes na cabeça do consumidor final, é uma coisa meio que muito complexa. E não existe tanta complexidade em relação a isso. Se a gente pegar hoje uma TV conectiva, tem muita coisa que já é conectiva. O carro é conectivo, a geladeira é conectivo, né? Tudo é conectivo. Então, você está sempre conectado a alguma coisa, redes sociais, enfim. E quando você pensa nessa questão de interruptores de tomada, você pode pensar assim, mas deve ser muito trabalhoso tornar um circuito, um ambiente conectivo. E não é. Na verdade, não é. A proposta de nós, obviamente que continuemos, né, com os interruptores mecânicos, mas a ideia da conectividade é uma tendência. E quando você falou sobre a questão do antigo para o novo, né, ela se mescla, né, porque eu posso hoje mesclar uma casa conectiva juntamente com a mecânica. Então isso é muito possível, mesmo porque você precisa de algumas funções dentro de um circuito que muitas vezes não são conectivos e são mecânicos, mas é muito simples, e essa é a proposta no caso que a Simão traz, é você poder usar o tradicional, mas também permitir a solução conectiva dentro do mesmo circuito, dentro do mesmo projeto. Então, se nós pegarmos aí desde a história da Simão, desde 1916, onde as primeiras linhas eram totalmente embutidas, com parafusos aparentes, né? Então depois vem as linhas que nós chamamos de modulares, onde o parafuso já não fica mais aparente, ele já fica escondido, né? E depois vem a questão das cores, tendências, e vai acompanhando, a coisa vai evoluindo e vai acompanhando. E a ideia da conectividade, ela é uma tendência aqui no Brasil, né? Fora daqui já existe há algum tempo. E obviamente que chegando aqui, a Simão tendo essa tecnologia, obviamente que a gente tinha a intenção de trazer essa novidade para o mercado brasileiro. Antigamente, eu acho que as pessoas olhavam para a conectividade e pensavam numa estrutura cabeada e que precisaria quebrar a parede toda. Ou então a pessoa nem sabia que existia e quando ia pensar, ia ver que achava que ia ter que quebrar tudo, passar fiação e tudo mais. E hoje já existem propostas completamente diferentes. Então, que a pessoa consegue fazer isso, fazer uma automação, mudar a estrutura da casa de forma simples. E você falou também, antigamente, já saindo um pouco de conectividade, era algo para ficar ali escondido. Você queria esconder o máximo possível os interruptores e tomadas daquela forma amarela e tudo mais. E hoje não. Hoje mesmo a gente já tem no nosso portfólio produtos que fazem parte da assinatura do arquiteto ali, Então a gente tem placas em madeira, em cristal, que são partes de assinaturas. Então ele deixou de ser um produto que você tentava esconder
para deixar algo aparente. Para o seu item de decoração. Ele passa a fazer parte do projeto, né? Então, hoje o profissional, ele especifica aquilo que ele quer dentro do projeto. Porque quando se falava em interruptores de tomadas, como o Lucas disse, a gente tratava isso no final da obra. E às vezes no final da obra o dinheiro já está mais curto, né? Porque teve outros investimentos. Então, vamos colocar aquele branquinho ali e tal, ou aquele mais simples, depois a gente... Hoje não, hoje já existe um portfólio muito amplo, onde o profissional, ele destaca, ele diz, eu quero no meu projeto essa marca e essa cor. Então hoje o interruptor e a tomada já é visto como um elemento de decoração. E o tanto que isso interfere, né? Porque um dimmer, por exemplo, até saindo de conectividade, isso faz muita diferença no seu dia a dia. Porque a própria iluminação já faz tanta diferença quando você chega em casa, em conforto e tudo mais. Às vezes a pessoa nem sabe que existe esse tipo de coisa e ela coloca, por exemplo, na cabeceira da cama, por exemplo, um interruptor, sendo que ela poderia colocar um dimmer ali para diminuir um pouco da intensidade de quando chegar mais à noite. Então isso tudo vai passando, vai evoluindo, as pessoas vão vendo e depois que você põe ou vê em algum lugar, você passa a querer isso para sua casa também. E bacana também, acrescentando, que hoje o consumidor, ele vê, principalmente aqueles que trabalham com designer, né, com essa questão visual, que a iluminação, ela pode, na verdade, crescer um projeto, muitas vezes, simples, ou ela pode destruir um grande projeto. Então, a iluminação, ela faz toda a diferença. Uma bela vitrine com um belo produto, mas uma iluminação ruim, pode, na verdade, não ser, né, não ter destaque como ele deveria. Ao contrário que um produto simples, mas com uma bela iluminação. Então, como a gente faz a gestão dessa iluminação? Essa é a proposta no caso da conectividade. É criar, na verdade, um sentimento, né, visual, uma coisa que seja, aquele que a gente chama de efeito wow, né, usando a iluminação, mas para isso a gente tem que ter o controle dela. E a ideia da conectividade dentro dessa proposta da Simon é trabalhar a iluminação através da tecnologia.